Hora Extra dessa semana, você confere como funcionará a prática de arbitragem na resolução de controvérsias nas relações trabalhistas. Confere também que o TRT de Goiás realizou leilão de 11 veículos para redução de frota. E no bloco de entrevistas, a juíza Wanda Lúcia Ramos fala sobre as principais ferramentas para uma boa conciliação. Aguardamos você! Olá, o programa Hora Extra está começando, trazendo as seguintes informações para você. A prática de arbitragem na resolução de controvérsias nas relações trabalhistas é tema desta edição. O TRT de Goiás realiza leilão de 11 veículos para redução de frota. E no bloco de entrevistas, a juíza Wanda Lúcia Ramos fala sobre as principais ferramentas para uma boa conciliação. O Hora Extra está começando agora. Fique com a gente! A reforma trabalhista, que entra em vigor em novembro, autorizou a arbitragem nos contratos individuais de trabalho. Veja agora como funcionará a prática de arbitragem na resolução de controvérsias nas relações de emprego. Durante uma palestra para servidores e magistrados do TRT 18, o juiz Otávio Amaral Calvé, do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, falou sobre algumas mudanças na CLT. O objetivo foi atualizar os profissionais presentes sobre o assunto. Mais de 100 pontos foram alterados na legislação trabalhista e boa parte deles falam sobre as relações entre empregado e patrão e como os desacordos entre as partes vão ser resolvidos. Entre as mudanças está a inclusão da cláusula arbitral, que permite que os contratos de trabalho em que os salários ultrapassem o valor de R$ 11.062 sejam debatidos em câmaras de arbitragem e não mais na Justiça Trabalhista. Eu acho que de fato vai ocorrer, né? Não, digamos assim, de uma forma majoritária. A minha impressão é que vai começar muito devagar. Primeiro com os trabalhadores que a gente chama de altos empregados, né, que tem uma faixa de renda superior, fixada na lei como sendo 2 vezes o teto máximo do regime geral da Previdência Social, cerca de R$ 11.000. Né? Então a tendência é começar por essas pessoas, né, porque são aqueles que a lei agora permite que eu já, antes mesmo de ter qualquer conflito, coloque no meu contrato de trabalho uma cláusula elegendo esse meio de composição de conflitos, ou seja, se eu tiver problema com o meu empregador, eu não vou poder ir na justiça, eu vou ter que ir para a arbitragem. Outro ponto é a possibilidade da homologação do acordo de forma extrajudicial. Para isso, basta que a empresa e o trabalhador tenham advogados constituídos. O acordo extrajudicial com o advogado, né, a ideia é a gente atribuir poder a esse profissional, que é uma função essencial à justiça, né? Se a gente parar a pensar no plano teórico, o advogado aí tem completa habilitação para defender os interesses do seu cliente. Eu sou um trabalhador, eu contrato uma pessoa da minha confiança, que é o meu advogado, e ele vai entabular o negócio jurídico defendendo os meus interesses. Então, em tese, a gente não precisaria se preocupar tanto com isso, a não ser que a gente coloque também numa temática de fraude. É o velho problema de possibilidades de desvio no uso dos institutos. E o último ponto debatido na palestra foi a nova forma de encerrar o contrato de trabalho. Com a nova CLT, empregado e patrão podem chegar a um acordo e, neste caso, o custo da demissão acaba sendo mais baixo. Há muitos anos a gente percebe, né, que quando as partes não querem mais o contrato de trabalho, nem o trabalhador, nem o empregador, eles acabam colocando fim ao contrato e fazem isso de uma forma simulada porque não tem alternativa. O sujeito quer sair do emprego, mas quer sacar o fundo. O empregador não quer mandar embora, né, não quer dispensar para não ter que pagar 40%. Né, então ficava um impasse e muitas vezes acontecia a chamada casadinha, né, a lide simulada. Né? Finge que estou com um problema para fazer um acordo e usando a justiça para isso. Né? Então eu acho que é uma questão de maturidade. Se as duas partes realmente não querem mais o contrato, por que elas não podem exercer a vontade delas livremente? Eu sou a favor também.
TRT de Goiás realiza leilão de 11 veículos para redução de frota. A iniciativa faz parte do projeto de renovação e otimização do serviço de transporte da 18ª Região Trabalhista. Confira. Os 11 carros leiloados faziam parte da frota de veículos utilizada pelo Tribunal do Trabalho da 18ª Região. O leilão, organizado pelo próprio TRT, aconteceu na sala de licitações e contratos no prédio do tribunal em Goiânia. Pessoas físicas e empresas puderam participar e tiveram que estar presentes ou mandar representantes. O número de interessados surpreendeu a organização. Surpreendeu. Na verdade, é o primeiro leilão que nós fazemos no tribunal. Desde a instalação do tribunal em 91, o tribunal nunca tinha feito um leilão, né? Geralmente, como vai ocorrer agora na renovação da frota do tribunal, o veículo antigo que está conosco, que é da nossa propriedade, a gente coloca em dação em pagamento, né, como parte do pagamento do veículo novo que vai ser adquirido pelo tribunal. O leilão é uma medida do projeto de gestão do TRT para a diminuição da frota de 38 para 27 carros. Além disso, com o dinheiro da venda dos veículos antigos, outros mais eficientes e econômicos serão adquiridos. Exatamente. A ideia é a gente continuar com a frota menor, gastando muito menos e prestando o mesmo serviço. Entendeu? Seja para o transporte de pessoas dentro da capital ou para os interiores, onde nós temos varas do trabalho, ou seja também para o transporte de material que é feito regularmente no decorrer do ano. E no próximo bloco, a juíza Wanda Lúcia Ramos fala sobre as principais ferramentas para uma boa conciliação. A Justiça do Trabalho passa agora a formar conciliadores com ferramentas que buscam a melhor solução negociada do conflito. Voltamos em instantes. O que pode estar por trás do conflito que gerou o processo judicial? O conciliador pode ajudar as partes a chegarem a um consenso que realmente solucione as desavenças que ultrapassam, na maioria dos casos, a questão financeira? O que as partes querem quando buscam a justiça? Esse pode ser um novo olhar da conciliação na Justiça do Trabalho, que passa agora a formar conciliadores com ferramentas que buscam o equilíbrio das partes, a empatia, a validação e a igualdade de tratamento. Sobre as novas ferramentas de conciliação, nós conversamos hoje com a juíza Wanda Lúcia Ramos, que é titular da 7ª Vara do Trabalho de Goiânia e também coordenadora pedagógica da Escola Judicial da 18ª Região. Doutora Wanda, muito obrigada por sua presença aqui no Hora Extra mais uma vez. Obrigada eu pelo convite. Falando de um tema tão importante, exatamente, né? Um prazer estar aqui. Doutora Wanda, qual o papel das escolas judiciais hoje na formação dos conciliadores? Bom, quero me remontar à criação da ENAMAT em 2006. Quando a ENAMAT foi criada, a Escola Nacional de Formação dos Magistrados, ela promoveu um avanço enorme nas políticas públicas de formação para magistrados, formação inicial e continuada. E em 2015, a ENAMAT baixou um importante provimento, que é o número 18, dizendo sobre as competências exigidas dos magistrados. Tem uma tabela enorme de competências. Uma delas é com relação à conciliação, que diz que a conciliação tem que ser resolvida de forma ética e eficiente pelo magistrado. E em adendo a essa mesma item de competência, a resolução diz que o conflito tem que ser resolvido sob os âmbitos jurídico, econômico, social e psicológico. Então, nos abriu uma perspectiva imensa sobre o que é necessário, que requisitos são necessários para lidar com a conciliação. Justamente sobre isso, o TRT de Goiás concluiu recentemente um projeto piloto para a formação unificada de conciliadores e mediadores da Justiça do Trabalho. Como é que foi essa experiência? Qual o propósito desse curso? Exatamente. O Conselho das Escolas, que é uma instância que congrega as 24 escolas de todos os tribunais,
tem reuniões periódicas, e ele achou por bem, diante da importância desse tema, já reconhecido pela ENAMAT, ele achou por bem encampar um programa de formação dos conciliadores servidores, o que foi um avanço enorme, e diante, inclusive, da recente implementação de uma política pública ordenada e implementada pelo CSJT através da Resolução 174, que é recente, é de setembro de 2016, que estabelece a criação de uma estrutura da conciliação. O CONEMATRA, então, achou por bem aglutinar, tomar para si essa responsabilidade de formar um plano padrão para a formação dos servidores, que vão atuar exatamente nessa estrutura criada pelo CSJT através da resolução 174, que criou uma estrutura de conciliação, qual é um NUPEMEC, que é um centro de excelência de estratégias, e o SEJUSC, que é o local onde se realizam as conciliações. Diante dessa nova necessidade, o Conselho das Escolas fomentou essa criação de um plano padrão, que, claro, adaptado às realidades locais. Mas eu tive a honra, o prazer de participar da comissão que elaborou esse plano padrão, exatamente porque aqui no TRT 18 já estava em andamento um curso de formação para conciliadores. Nós usamos o plano que já estava fomentado aqui no TRT 18, que já estava com um cronograma definido, e apresentamos nessa comissão. Nós fizemos alguns alinhamentos, porque, como eu disse, esse plano deve ser adaptado às realidades de todos os regionais, e o CONEMATRA agora, recentemente, no último encontro que teve, agora em setembro, aprovou esse plano. E o interessante, Márcia, é que nós já estávamos com o cronograma do nosso curso e o Conselho autorizou que nós fizéssemos o piloto desse plano aqui. Então, foi muito interessante, porque nós já aplicamos um plano que seria apresentado ao CONEMATRA e já tivemos a oportunidade de apresentar esse plano com a avaliação dos resultados aplicado aqui. E foi um plano muito extenso, que demandou bastante da escola e dos conciliadores, porque nós fizemos em um mês 104 horas aula. Justamente sobre o conteúdo do curso, acredito que deve ter ensinado algumas teorias, né, utilizadas na conciliação. E eu pergunto, como a programação neurolinguística e as leis sistêmicas podem ajudar o conciliador a fazer o equilíbrio, a trazer esse equilíbrio entre as partes numa audiência? Então, como eu disse, com relação àquela competência exigida, ela é exigida, sempre foi exigida do juiz ao intermediar, ao facilitar um acordo numa audiência de conciliação. E agora, como a Resolução 174 estabeleceu que cabe ao conciliador ser a porta de entrada, o receptor das partes em juízo, é ele que vai ter que adquirir também essas competências. Certo. E quais são as principais ferramentas de negociação utilizadas hoje pela Justiça do Trabalho? Então, você tinha perguntado antes, eu penso que seria importante dizer que o aspecto psicológico das partes é fundamental. A programação neurolinguística, inclusive, tem um pressuposto que é de suma importância para ser utilizado, não só numa audiência de conciliação, não só pelo conciliador, mas também pelo juiz, mas também em todas as relações que a gente estabelece na vida da gente. Que é o pressuposto, um dos pressupostos é o mapa não é o território. Esse pressuposto é fundamental para a aplicação. Ele quer dizer o quê? Que cada pessoa tem um mapa de mundo próprio, que normalmente são as crenças de como a família interpreta o mundo, interpreta as pessoas, interpreta os comportamentos. E a gente cresce naquele sistema de valores, sistema de crenças. E a gente acha que o nosso mapa, ele corresponde ao território. Em determinada fase da vida, a gente acha que o nosso mapa individual, que vem da família, ele se estende, ele explica todo o território. E, na verdade, uma competência fundamental que a gente precisa adquirir para lidar com as relações é saber que o mapa não é o território. Isso quer dizer que o território é muito mais amplo. E, na verdade, o território não se deixa conhecer por completo. Cada um só interpreta o território a partir do próprio mapa. Numa audiência de conciliação, o que é importante? Saber que cada parte tem um mapa próprio.
E se elas não puderem saber que o que ela está falando é a partir do próprio mapa e que o outro tem um mapa dela também, não é possível achar um ponto de apoio. Então, é importante que o conciliador tenha essa aptidão, que é da PNL, tem outras técnicas, eu estou falando só desse pressuposto, para conseguir achar um ponto em comum em 2 mapas. Eu posso dar um exemplo bem prático. Numa audiência, por exemplo, onde tem uma discussão de justa causa. O empregado tem o interesse de reverter a justa causa, que ele não quer uma mácula na vida profissional dele. O patrão tem interesse de deixar com bastante segurança dentro da empresa o seu poder hierárquico e disciplinar. Então, ele quer confirmação daquela justa causa. Como é que pode 2 coisas fazer acordo diante de uma realidade tão conflitante? Nós podemos, por exemplo, descobrir um ponto em comum, que é, por exemplo, o interesse de romper o vínculo, de terminar o liame. Então, existe um interesse em comum, onde as partes têm uma comunicação. Ou seja, mesmo com diferenças, achar um ponto em comum. Exatamente. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje conversando com a juíza Wanda Lúcia Ramos, que é titular da 7ª Vara do Trabalho de Goiânia, sobre as novas técnicas de conciliação aplicadas na Justiça do Trabalho. Voltamos em instantes. Nós estamos de volta, hoje recebendo a juíza do trabalho, Wanda Lúcia Ramos, para falar um pouquinho de como acontece a conciliação na Justiça do Trabalho. E é justamente isso, doutora Wanda, como é que está sendo aplicado o conhecimento que foi ensinado no curso, hoje na realidade do Sejusc, do Centro de Conciliação aqui em Goiânia. Vamos ver a matéria? 31 servidores do TRT-18 participaram do curso de formação de conciliadores e mediadores. Depois de passar por 44 horas de aulas teóricas, os profissionais foram para o Centro de Conciliação aprender na prática. Primeiro, os novos conciliadores atuaram acompanhados de outro servidor que já tem experiência no assunto. No total, são 60 horas de aulas práticas. Todos os dias são realizadas mais de 200 audiências de conciliação somente neste centro aqui do TRT. Mais de 40% dos processos são solucionados depois de passar por aqui. E para chegar a este resultado, é imprescindível o trabalho do conciliador. Na realidade, eu acho que é o mais importante do trabalho da gente, né? Diferente das audiências formais, aqui a gente trabalha mais com o psicológico. Então, a gente tem desde a recepção que a gente faz a eles, a forma como a gente lida, já até no nosso palavreado, de não estar usando tantas expressões jurídicas, de estar usando um ambiente mais informal mesmo, para tentar fazer eles resolverem a situação. Nós estudamos várias técnicas e, para mim, as mais importantes são essa do rapport, da conversa privada, né, a sessão privada e a validação de sentimentos. Estas eu acho que são as que mais aproximam e a conversa privada, ela dá uma certa tranquilidade para a pessoa se abrir mais e você saber o real interesse que a pessoa tem com esse processo. Bom, vimos ali que eles já estão aplicando realmente os conhecimentos adquiridos. Mas quando é que o conciliador ele percebe que a proposta é boa, que vai ser fechado um acordo, vai ser selado um acordo naquele momento? Na verdade, ele participa desse processo de formação dessa proposta desde o início. E é interessante que na entrevista as conciliadoras falaram sobre 2 ferramentas fundamentais que são ensinadas no curso. Uma delas é uma ferramenta procedimental, que chama sessão privada, o Caucus, na teoria chama Caucus. É uma ferramenta que os juízes já usam há anos e nem sabia que se tratava de uma ferramenta catalogada, cientificamente estudada e com eficácia comprovada, que é quando o juiz, atuando como conciliador, ou o servidor, retira da sala de audiência uma das partes para conversar. Lá dentro, nem separado, dentro do gabinete ou numa sala previamente preparada, ele pode aplicar outras ferramentas, como, por exemplo, o enquadre, como, por exemplo, a validação de sentimentos, como,
como, por exemplo, a recontextualização, como, por exemplo, chamar atenção para algum aspecto que a parte não está sabendo, que é inconveniente falar para a outra. E dentro do princípio ético da igualdade e da isonomia, se ele fizer com uma, faz com a outra. E a validação é essencial. Agora, como que o conciliador sabe que a proposta é boa? É quando ela pacifica a relação para além da questão colocada em juízo. É quando ela traz um alento para as duas partes. A proposta é boa se ela for boa para as duas partes, se ela for, que a gente chama de ecológica. Ela é boa para as partes e ela é boa, no caso da empresa, para a sua empresa, no caso do empregado, para a vida profissional do empregado. Uma proposta boa é uma proposta ecológica, que é construída sobre o binômio necessidade e possibilidade e que faz bem para ambas as partes. Bom, para finalizar, fazer uma última pergunta. Existe diferença entre mediação e conciliação na prática judicial? Na prática, não. É uma diferença teórica. Mas, na verdade, se a gente pegar a teoria, uma conciliação, a mediação a mediação ela é mais ampla do que a conciliação. A conciliação é um tipo de mediação, é um tipo de mediação avaliativa. Então, se a gente for pegar uma escala de intervenção de um mediador, a gente vai ver que tem um mediador que é simplesmente facilitativo e que o CPC propõe, o artigo 165 do CPC propõe que seja aplicado nas demandas onde haja vínculo anterior entre as partes, e o conciliador é um mediador que atua mais na avaliação, ou seja, ele tem aptidão e autorização para construir as propostas junto e para fazer propostas. Então, na prática, não tem. Na verdade, o que a gente faz é uma conciliação qualificada com o uso de ferramentas que já são usadas há décadas nos locais onde a mediação já é estudada. É uma conciliação qualificada com as ferramentas da mediação. O que te encanta mais na conciliação? Me encanta saber que as pessoas estão recebendo os conciliadores, o tribunal, por intermédio dos conciliadores, está recebendo as pessoas de uma forma diferente, com o uso, como a Leila falou, do rapport. A gente dá boas-vindas de corpo inteiro, de corpo e alma. E a gente quer que um acordo ali solucionado não solucione só o processo, mas solucione as questões que as partes trazem, inclusive as emocionais, e principalmente as emocionais, para que a gente possa, antes de correr atrás de salvar e correr atrás do prejuízo, a gente possa prevenir litígios e trazer uma pacificação real que reverbera na sociedade, nas empresas, nas famílias. Isso é que me encanta nesse processo. De fato, é muito bonito. Eu conversei com a juíza do trabalho, Wanda Lúcia Ramos, sobre conciliação na Justiça do Trabalho. Doutora Wanda, muito obrigada por sua presença aqui no Hora Extra. Obrigada, sempre à disposição. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada por sua atenção e até a próxima semana. Mais informações sobre o TRT de Goiás você acompanha nas redes sociais e na rádio web TRT Goiás.